Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Daniel Vieira, do canal Geografia e Diversidades. Estamos começando mais um vídeo do nosso projeto Minuto da Geografia. O tema da nossa aula hoje são os blocos econômicos. Isso mesmo, vamos entender a formação dos blocos e os tipos de blocos econômicos ou as etapas dos blocos econômicos, que é um assunto muito importante, que cai bastante nos exames de vestibular, beleza? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações, nós temos vídeos semanais. E também já deixar o seu curtir e o seu joinha. Tranquilos aí, beleza? Blocos econômicos. Vem comigo! E aí galera, falar sobre os blocos econômicos é necessário a gente entender, contextualizar em que período geopolítico a formação desses blocos aconteceram ou pelo menos a consolidação de algum desses blocos. Está falando do período da nova ordem mundial, o mundo multipolar. O período em que as relações comerciais entre os países estavam bem diversificadas. Bom, se você ainda tem dúvida sobre esse período da nova ordem mundial ou do mundo multipolar, vou estar deixando aqui um card falando sobre um vídeo nosso aqui no canal, falando sobre a nova ordem mundial, sobre o mundo multipolar, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, a formação dos blocos econômicos, ou pelo menos a consolidação desses blocos, se dá nesse período da geopolítica mundial, da nova ordem mundial. A formação dos blocos econômicos tem um caráter político e econômico, e comercial. A ideia da formação dos blocos econômicos é ampliar as relações comerciais, diminuindo ou eliminando as barreiras tarifárias, as barreiras alfandegárias, tudo aquilo que dificulta o comércio entre dois ou mais países. Então, os blocos econômicos são espaços econômicos comuns, que visam aumentar a sua produção, a sua produtividade, o dinamismo comercial econômico através da eliminação ou redução dos impostos de todo tipo de tarifa alfandegária e também aquelas não alfandegárias. Esses são os objetivos em comum de todos os blocos econômicos, a eliminação de qualquer dificuldade para o comércio. Mas a gente vai perceber que cada bloco econômico tem um interesse geral, lá no final, um interesse específico, aquilo que nós chamamos de tipos de blocos econômicos ou etapas dos blocos econômicos. A primeira etapa dos blocos econômicos é a zona de livre comércio. Ela acontece assim que os países membros daquele bloco assinam o acordo e ela prevê basicamente a redução ou eliminação de qualquer barreira comercial, redução de impostos e assim por diante. Beleza? A Organização Mundial do Comércio considera que um bloco econômico é uma zona de livre comércio quando pelo menos 80% dos seus produtos e mercadorias estão inseridos nesse contexto de redução ou eliminação das barreiras comerciais. Um exemplo de um bloco econômico que está nessa etapa é o NAFTA, aquele bloco econômico, aquele acordo econômico envolvendo os Estados Unidos, o Canadá e o México. Vejam, nem todos os blocos eles vão querer evoluir de etapas. O NAFTA, por exemplo, eles vão querer permanecer apenas no primeiro estágio. Que estágio é esse? O estágio de zona de livre comércio. Por quê? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. A segunda etapa, ou a segunda fase, o segundo tipo de bloco econômico é a união aduaneira. Nesse período, nesse contexto, os países, além de adotar a zona de livre comércio, porque as etapas dos blocos econômicos elas são cumulativas. Se eu estou na segunda etapa, eu herdei as características da primeira e agora eu tenho as características da segunda. Se eu vou para a terceira, as características da primeira etapa e da segunda etapa também são mantidas. Nessa segunda etapa, da união aduaneira, eles têm a criação da TEC, a Tarifa Externa Comum. O que é isso? Todos os produtos que vão ser exportados pelos países dentro desse bloco econômico vão usar a mesma taxa de exportação.
Se o Brasil vai exportar soja para fora, para algum país, vamos supor, ele vai usar uma taxa de 10%. Se a Argentina for fazer essa mesma exportação de soja, ela também vai usar a taxa de 10%. É uma taxa única de exportação para todos os países desse bloco econômico. É a TEC, Tarifa Externa Comum. Assim impede que qualquer país venda por uma tarifa muito mais baixa do que os outros países no bloco. Que bloco econômico está dentro dessa fase? A gente, o Brasil, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul está dentro dessa fase, é uma união aduaneira. A terceira fase dos blocos econômicos, chamada de Mercado Comum, prevê uma livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços. Essa etapa é muito mais completa. Ela engloba a zona de livre comércio, ela engloba a união aduaneira e agora também prevê que pessoas, bens, mercadorias e serviços possam circular livremente pelos países membros desse bloco econômico. Vejam só, lembra lá atrás que eu falei, o NAFTA não quer sair desse primeiro estágio, porque esse estágio permite que as pessoas circulem livremente pelo bloco. E como o NAFTA faz parte dos Estados Unidos, México, Canadá, e os Estados Unidos têm uma restrição com a população mexicana, logo, se transformar em um mercado comum traria problemas para os Estados Unidos. Por isso que para eles, economicamente falando, é melhor estar apenas na primeira etapa. Então, o mercado comum, que é esse bloco econômico, ele livre circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços. Além das mercadorias, as pessoas podem circular livremente e as empresas podem prestar serviços em outros países que não sejam os países da sua origem. Hoje, nenhum bloco econômico está especificamente nessa etapa. A quarta fase é a união monetária. União monetária, união econômica. Nesse período, as políticas macroeconômicas dos países membros são comuns para todos os países. Além disso, há a adoção de uma única moeda. No caso, o único bloco econômico que está inserido nessa fase é a União Europeia. Na União Europeia, os países eles vivem sob uma política macroeconômica comum para todos os países do membro e eles também usam uma única moeda, que é o euro. Existe a possibilidade de uma quinta fase, mas essa nenhum país ainda chegou, que seria uma unificação política, uma única legislação para todos os países membros daquele bloco econômico. Nenhum bloco econômico chegou nessa etapa. O que a gente sabe, o que a gente percebe é que a maioria dos blocos econômicos espalhados pelo mundo estão na primeira etapa, que é a zona de livre comércio. Bom, quais são as principais dificuldades desses blocos econômicos? Aqui eu não vou entrar em detalhe de cada um dos blocos, porque cada bloco tem as suas especificações. Mas a dificuldade geral de todos os blocos econômicos é diminuir as disparidades econômicas dos países membros. Por exemplo, vamos entender um bloco econômico como um time. Um time de um esporte coletivo, vôlei, futebol, basquete. Bom, se 3 pessoas desse time, vamos botar que é um time de 5 pessoas, se 3 pessoas desse time são muito boas, tá? Na prática, etc., mas 2 nem tanto, esse time tem uma limitação. Agora, se todo mundo desse time for muito bom, a força desse time é muito maior. Então, a principal dificuldade dos blocos econômicos é eliminar as diferenças que existem entre eles, fazendo com que todos os países sejam fortalecidos para, assim, favorecer o conjunto, todo o bloco econômico. É por isso que os blocos econômicos são ações políticas e econômicas. E essas ações políticas prevê, por exemplo, a eliminação da fome, redução das desigualdades sociais, as ações democráticas e assim por diante. Qual o objetivo disso? Sempre fortalecer economicamente os países membros para que aquele bloco econômico ganhe força no mercado internacional. Então, esses são os blocos econômicos. Espaços comuns econômicos com a intenção da eliminação das barreiras comerciais, dividido em 4 fases: a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária. Beleza? Tranquilos? Então por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui, os comentários que a gente vai responder ou entrar em contato pelas nossas redes sociais, que está aqui no rodapé do nosso vídeo. Tranquilo? Não esquece de, curtir o nosso vídeo para ajudar o nosso projeto, se inscrever no canal, aquelas pessoas que ainda não estão inscritas, e também ativar as notificações. Repito, o nosso projeto Minuto da Geografia, ele tem o interesse e o objetivo de levar um pouco de conhecimento para aquelas pessoas nesse período de isolamento social. Tranquilos? Aqui é o professor Daniel Vieira, do canal Geografia e Diversidades. Esse é um vídeo do nosso projeto Minuto da Geografia. Bom estar com vocês e até a próxima. Saudações geográficas.